Fala, galerinha da biologia! E a aula de hoje, gente, vai ser sobre a natureza química do material genético. Vamos falar dos ácidos nucleicos. E para começar, galerinha, falando dos ácidos nucleicos, vamos primeiro definir o que é um ácido nucleico. É um tipo, ó, gente, de composto orgânico, é um tipo de polímero orgânico formado por cadeias de nucleotídeos. Então, olha, ácido nucleico, formado por vários nucleotídeos. Não esquece. Então, ó, ácido nucleico, vários nucleotídeos, beleza? Mas, Barninha, o que é um nucleotídeo? Gente, o nucleotídeo é uma parte que forma o ácido nucleico, que é o DNA ou o RNA. Então, se eu tenho várias partes, então eu tenho um polímero. Olha essa palavrinha, ó. Poli quer dizer várias, meros quer dizer partes. Então, polímero quer dizer que é a união de várias partes menores que nós vamos chamar de nucleotídeos. Por exemplo, as proteínas são formadas por vários aminoácidos. Então, a proteína é um polímero e o aminoácido é um monômero, beleza? Por exemplo, DNA é formado por vários nucleotídeos. Então, DNA é um polímero e os nucleotídeos são um monômero. Agora, orgânico por quê, Barninho? Porque esses compostos são à base de carbono. Todo composto à base de carbono, hidrogênio, oxigênio são compostos orgânicos. Então vamos ver agora, galerinha, o que é um nucleotídeo. O nucleotídeo, gente, é a combinação de 3 moléculas em uma só. Ou seja, nós temos um fosfato, que é o PO4 ou seja, menos 3. Nós temos o açúcar, chamado de pentose, e nós temos uma base nitrogenada. Então são 3 coisas juntas formam um nucleotídeo: fosfato, açúcar e base. A gente costuma desenhar o nucleotídeo da seguinte forma. A gente desenha aqui uma bolinha para representar o fosfato, que é o PO4 menos 3. A gente costuma desenhar essa casinha aqui para representar o açúcar, no caso aqui uma pentose. E aqui a gente costuma desenhar um quadradinho para representar a base nitrogenada. Agora veja bem, gente, esse açúcar aqui, ele tem essa estrutura parecendo uma casinha, eu chamo de casinha da LOL, casinha de boneca, beleza? Essa casinha aqui, ela representa o quê? Bom, aqui no telhadinho da casinha tem o oxigênio, certo? E cada quina dessa casinha aqui, ó, representa um carbono. A gente sempre costuma contar desse carbono aqui, que vai ser o primeiro, para cá. Então vamos contar comigo, ó. Aqui eu tenho um carbono, 2 carbonos, 3, carbono 4, carbono 5. Então pentose é todo açúcar que tem 5 carbonos. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo que você conhece: glicose. Glicose é um açúcar. Agora, glicose é um açúcar de 6 carbonos. Olha a fórmula, você lembra? A glicose? C6H12O6. Então, se a glicose tem 6 carbonos, ela não é pentose. Ela é uma hexose. Beleza? Esse açúcar aqui não tem 6, ele tem 5 carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. É um açúcar de 5 carbonos. Esses 3 compostos químicos unidos juntos formam um só nucleotídeo. Um nucleotídeo sozinho não faz verão, ou seja, ele não resolve o problema. Eu tenho que ter vários nucleotídeos, ó, um atrás do outro, para formar uma cadeia. A cadeia de nucleotídeo é que nós vamos chamar de ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA. Beleza, gente? Vamos ver agora, gente, a diferença entre os nucleotídeos. Nós temos nucleotídeos que formam o RNA e nucleotídeos que formam o DNA. Os nucleotídeos que formam o RNA têm a mesma estrutura básica que os nucleotídeos que formam o DNA, ou seja, tem fosfato, tem açúcar e tem base. Só que o açúcar do RNA é um açúcar que tem 5 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios. Essa daqui, gente, é a fórmula geral das pentoses, C5H10O5. Observe que a quantidade de hidrogênio é o dobro da de carbono. E a de oxigênio é a mesma quantidade da de carbono. Então fica C5H10O5. Vou dar um exemplo da glicose só para você comparar. A glicose, ela é um açúcar de 6 carbonos. Então ela é C6H12O6. Beleza? Observe que hidrogênio é sempre o dobro. Foi o que aconteceu aqui, ó, C5H10O5. Esse açúcar de 5 carbonos, que é uma pentose, nesse caso a gente vai chamar de ribose. Então o que é a ribose? Ribose é o açúcar de 5 carbonos do RNA. Então, olha para cá, gente. É por isso que o RNA é chamado assim, ó. É um ácido nucleico que apresenta ribose.
certinho? Então é um ácido ribonucleico, por causa desse açúcar. As bases nitrogenadas do RNA podem ser adenina, ou podem ser guanina, ou podem ser citosina, ou podem ser uracila. Agora, cuidado! Um nucleotídeo não vai ter as 4 bases. Um nucleotídeo pode ter adenina, outro nucleotídeo guanina, outro nucleotídeo citosina, outro nucleotídeo uracila. Então, cada nucleotídeo vai ter apenas uma das 4 bases. Então, por exemplo, em relação ao RNA, nós teremos 4 tipos de nucleotídeos. O que tem adenina, o que tem guanina, citosina, uracila e assim por diante. No DNA, observe que a estrutura básica do nucleotídeo é a mesma. E isso aqui, gente, ó, o fosfato não muda. Aqui é o PO4-3, aqui é o PO4-3. O fosfato não tem nenhuma diferença. Agora, a diferença está onde, Barney? Ó, a diferença está no açúcar. Aqui, gente, nós temos a mesma ribose. Aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Tem 5 carbonos. Só que é a mesma ribose, só que ó que viaja, ó. Vai ter 5 carbonos, 10 hidrogênios e vai ter 4 oxigênios, ou seja, um oxigênio a menos. Então, eu posso dizer que esse açúcar é a ribose que deixou de ter um oxigênio. Por isso que o nome é desoxirribose. Por isso a sigla DNA é um ácido nucleico que apresenta desoxirribose. Então é um ácido desoxirribonucleico. Por isso o nome do DNA é assim, gente. As bases nitrogenadas do DNA são praticamente as mesmas do RNA. Aqui nós temos adenina, guanina, citosina, só que tem um detalhe. No DNA não tem uracila. A uracila ela vai ser transformada em uma outra base que é exclusiva do DNA, chamada de timina. Então essa é a diferença básica. No RNA, nós temos nucleotídeos de uracila e no DNA nós temos nucleotídeos de timina. Observe que existem 4 nucleotídeos diferentes para o RNA e mais 4 nucleotídeos diferentes para o DNA. Então nós temos um total de 8 nucleotídeos diferentes se contabilizar o DNA e o RNA. Valeu, gente? E para terminar essa aulinha sobre a composição dos ácidos nucleicos, vamos ver, gente, essa observação aqui sobre bases nitrogenadas. As bases podem ser de 2 categorias diferentes. As bases chamadas púricas ou purinas e as bases chamadas de pirimídicas ou pirimidinas. As bases púricas, elas apresentam carbono, hidrogênio e nitrogênio. Por isso que o nome é base nitrogenada, porque é um composto de caráter básico, só que apresenta nitrogênio na sua composição. Só que se você olhar aqui, gente, o carbono e o nitrogênio vai formar aqui, ó, essas cadeias cíclicas. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 ciclos, 2 cadeias cíclicas, por isso é uma base púrica. Tanto a adenina quanto a guanina têm 2 cadeias cíclicas, por isso as duas são bases púricas. Já a base pirimídica não, gente, ela vai ter só uma cadeia cíclica. Então quem são as bases pirimídicas? Citosina, timina e uracila. Então não esquece isso, galerinha. Bases púricas têm 2 ciclos de carbono com nitrogênio. Ó, 1, 2, 1, 2. Bases pirimídicas, só um ciclo, beleza? Adenina e guanina são as púricas, citosina, timina e uracila são as pirimídicas. Isso aí é importante por causa de um fenômeno chamado de pareamento específico das bases nitrogenadas. O pareamento das bases, como eu falei, é entre sempre uma base púrica e uma base pirimídica. E esse pareamento, gente, ocorre por ligações de hidrogênio. É um pareamento específico. E aqui, por exemplo, a gente tem uma base púrica e uma base pirimídica. Por exemplo, adenina combinando com timina. Ó, para memorizar, para poder facilitar, a gente faz um macetezinho. Tem um cantor chamado Agnaldo Timóteo. Então, ó, Agnaldo Timóteo. Adenina com timina, sempre assim. Observe que aqui eu tenho citosina com guanina. Então, ó, sempre uma base púrica, que tem 2 cadeias cíclicas, com uma base pirimídica, que tem uma cadeia só. Só que tem um detalhe interessante. Se você analisar aqui, ó, eu tenho esse oxigênio disponível para fazer essa ponte aqui. Então aqui forma uma ponte e outra ponte. Então quer dizer que a adenina com timina formam só 2 pontes de hidrogênio, 2 ligações de hidrogênio. Já a guanina com a citosina, gente, ó, forma 1, 2, 3. Lembre que ponte de hidrogênio é quando você tem o hidrogênio de uma molécula se combinando com o oxigênio da outra ou se combinando com o nitrogênio da outra. Porque quem forma a ponte de hidrogênio são
os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, beleza? Então, nesse caso, adenina com timina, 2 pontes, e guanina com citosina, 3 pontes. E para terminar, lembre, gente, que a adenina se combina com timina quando for DNA. Mas se for RNA, eu vou ter uracila no lugar da timina. Lembra? É adenina com timina no DNA ou adenina com uracila no RNA. E vale a pena ainda, gente, frisar um detalhe. Vale a pena frisar que esse pareamento entre adenina e timina ou uracila só forma 2 pontes, então ele é mais frágil. Esse pareamento aqui, que é guanina com citosina, é mais forte, porque forma 3 pontes de hidrogênio. Então, se a célula precisar abrir o DNA para duplicar ele, ela vai começar abrindo o DNA nas regiões que são ricas em adenina e timina, do que nas regiões que são ricas em citosina e guanina. Então, as regiões ricas em citosina e guanina são regiões mais estáveis do DNA. As regiões ricas em adenina e timina são regiões mais instáveis do DNA, beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo de Barninho e até a próxima, galerinha.